A pessoa pergunta que não quer calar. Por que chamam o Espírito Santo de terceiro, sendo que ele sempre esteve em ação antes mesmo do primeiro século? Agora eu queria saber de vocês que defendem a Trindade. Por que ele é o terceiro? Não, o Espírito Santo é a terceira, até nas aulas de teologia sistemática, tá? Livros de escola dominical, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Agora eu te pergunto, por que terceiro? Não, porque ele vem depois de Jesus, por causa depois do evento ali de Pentecostes em Atos 2. Quem disse? A Bíblia sempre mostra os profetas, eles eram usados por quem? Pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, é a mesma coisa. Agora eu quero saber de vocês, por que ele é o terceiro? Vocês vão ter que explicar isso, né? Sabe o que acontece? Dá dinheiro defender esse tipo de coisa. Por isso que as pessoas vão até o fim com isso. Entendeu? Dá dinheiro, dá relevância. Esse é o problema. Ó, vamos lá, Números 16, 17 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Verso 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Que espírito é esse? Que espírito é esse? A responsabilidade, ou a unção, dividir a responsabilidade com os outros. Não está falando de uma entidade. Juízes 3, do 9 ao 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Eu pergunto para vocês, esse Espírito do Senhor é o quê? Uma terceira pessoa? É uma outra entidade? Não, é uma coisa que provém do Senhor. Gente, vamos saber interpretar texto. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, é algo que provém dele e não uma outra entidade. Vocês entenderam? Não tem o menor sentido. Juízes 6, do 33 ao 34. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. E os abiesritas se ajuntaram após ele. Quem que revestiu Gideão? O Espírito do Senhor. Ah, é o terceiro. De onde que vocês tiram isso? O Espírito do Senhor é o quê? Nesses textos está falando da unção de Deus. É algo que provém dele e não uma outra entidade. Aqui não está falando do primo do Senhor. Sabe? Não tem o menor sentido. Livro Sabedoria de Salomão, capítulo 1, verso 5. Esse livro é escrito por volta de 50 a.C., tá? Diz assim: O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Ou seja, essa coisa do Espírito Santo, ele sempre existiu, pessoal. De onde que vocês tiram que ele só surge em Atos? E por que ele é chamado de terceiro? Vocês precisam responder essas perguntas. Porque isso só mostra que vocês só estão repetindo aquilo que ouviram, mas não conseguem explicar. E não venha com essa conversa que não, é porque antigamente o Espírito Santo só era derramado sobre os israelitas. Mentira! De onde que vocês tiraram isso? E houve 400 anos de silêncio. Mentira, eu já provei nos vídeos aqui no canal. Esse período aí interbíblico é o que teve mais eventos, mais profecia. Até o Alexandre o Grande, né? Ó, por exemplo, a gente tem aqui o João Hircano, ele por volta do ano 135 a 104 a.C. Ele foi um dos reis ali de Israel, né? Depois da revolta dos Macabeus.
Hircano, depois de pacificar todas as divergências e conservar o poder e o principado entre os judeus durante 31 anos, bem como os filhos, bem como o sumo sacerdócio, terminou honrosamente a sua vida. Ele deixou 5 filhos, Deus julgou digno de desfrutar 3 maravilhosas honras, a saber, o principado da sua nação, o sumo sacerdócio e o dom de profecia. Pois Deus mesmo se dignava falar-lhe e dava-lhe tal conhecimento das coisas futuras que ele predisse que seus filhos mais velhos não usufruiriam por muito tempo a autoridade que lhes deixava. Isso nos obriga a relatar o seu fim para melhor conhecermos a graça que Deus lhe havia concedido de penetrar as coisas futuras. Isso aqui é por volta do século II a.C. De onde que vocês tiraram que Deus ficou sem falar, ficou um período de silêncio? Eu quero provas, eu estou provando historicamente que isso é mentira. Outro mito: Deus só falava com israelitas antes do Novo Testamento. Mentira! Balaão, pessoal, não era israelita. Números 24, verso 2. Então levantou Balaão os olhos e viu Israel alojado, segundo as suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Balaão era considerado como adivinho, né, porque ele era dos outros povos, do paganismo, só que o Espírito de Deus veio sobre Balaão. Aqui Alexandre o Grande, o Alexandre ali do século III, o rei da Grécia, o grande chifre ali de Daniel. Alexandre, isso aqui é o Flávio Josefo, tá? Alexandre não é a ele, ao sumo sacerdote, que adoro, mas ao Deus de quem ele é o ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos, com essas mesmas vestes, e exortou-me a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto, e garantiu que Deus estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a esses com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei Dário, e destruirei o império dos persas, e todas as coisas suceder-me-ão segundo os meus desejos. Ou seja, Deus falou com Alexandre por meio de sonhos. Alexandre era da Grécia. Aí eu pergunto, de onde que vocês tiraram que antigamente era só com os israelitas que o Espírito de Deus se manifestava? Outra mentira. Estou provando historicamente, provei biblicamente que não. Correto? Agora a gente vai entrar na outra questão. Uma pessoa, uma entidade, ela pode ser derramada? Vocês já pensaram, já analisaram isso? É o que a gente vai ver aqui no próximo tema.